Pessoal, seguinte. Aqui a gente vai falar um pouco sobre um assunto que eu estou fissurado e bastante mergulhado nessa pauta, que é uma pauta sobre mídia e influência, né? Eu acho que são dois temas que parecem distantes e pareceram distantes por muito tempo, mas eles estão muito conectados. E cada vez mais as marcas têm discutido sobre esse tema e falado muito sobre esse assunto, né? Como que a gente conecta influência, mídia e traz, de fato, o entendimento do que é conteúdo e do que, de fato, é asset de mídia, de impacto e de engajamento, né? E, assim, eu estou com pessoas, assim, sumidades nesse assunto. E também quis muito que a Ana tivesse aqui com um olhar mesmo desse lugar de business, né? Desse lugar de business influencer que o LinkedIn traz de um jeito tão inteligente, de um jeito tão necessário. Eu acho que cada vez mais o LinkedIn ele ocupa um lugar para quem quer fazer negócio e quem quer falar de negócio, né? Que eu acho que não só sobre fazer, mas sobre falar também. Eu acho que é um assunto muito quente e muito importante. Queria começar com a Van e perguntar para ela sobre essa experiência que você tem, a visão que existe hoje na agência e cliente. Como é que você define o papel do influenciador hoje? Ele é um veículo de mídia para vinculação ou ele é um parceiro criativo na produção do conteúdo ou os dois? Tudo bem, boa noite, Vini. Obrigada pelo convite. Obrigado a você. Estar aqui com essas duas maravilhosas. Eu acho que essa é a discussão que todo mundo tem. Quando a gente pega o que significa mídia, quando a gente vai para o conceito de mídia, quando a gente vai lá para o ChatGPT, para o dicionário, aonde você quiser, conceitualmente, mídia é o meio que conecta a mensagem até a audiência. Então, se a gente vai por esse conceito da origem do que é mídia, o influenciador, ele é mídia, sim. Então, eu acho que o ponto de discussão que eu vejo hoje é muito mais sobre a gestão do investimento, a gestão da escolha, a gestão da verba decisória do lado dos anunciantes. Para mim, é muito mais essa conversa que existe, se é de uma área de PR, se é uma área de content ou se é na mídia, no lado da gestão. Mas quando você pega a essência, eu não vejo outra forma do que senão mídia. É um paralelo, se eu pegar, por exemplo, a TV aberta. Quando você faz merchandising na TV aberta, você numa novela... Branded content. Que está acontecendo tanto, você contrata a Maria de Fátima da novela para falar da sua marca. Isso é mídia? Sim. Então, a gente tem que fazer o mesmo paralelo quando você gera conteúdo nas redes sociais. Sim, eu vejo o influenciador como mídia. E eu acho que a conversa que está acontecendo agora, que reforça ainda mais esse ponto, é o volume de investimento que a gente vê nesse mercado, esse shift de crescimento de anunciantes dobrando o investimento em marketing de influência. E isso exige um amadurecimento do mercado, com métricas para escolha, com métricas para acompanhamento de performance, com métricas para mensuração. E isso é, assim, originalmente o trabalho que o mídia faz na sua essência. Mas existe muita discussão em relação à questão do conteúdo, né? Da onde sai a verba? A verba sai do conteúdo? A verba sai de mídia? Em que momento sai de mídia? Para sair de mídia tem que ir para tal lugar, tem que ser comprado de tal forma. Como que tu vê, Gabi, esse movimento? É um movimento que você acredita que, em curto prazo ou em médio prazo, ele se tendencia para qual lado? Talvez os influenciadores todos fiquem envelopados dentro de mídia num futuro próximo ou continua ainda nesse caminho mais duplicado, digamos assim? Bom, obrigada pelo convite. Obrigada por participar junto com vocês. Eu acho que tem caso a caso. O que eu acho agora, o que está acontecendo é que é muito no varejo, não está no atacado, né? Então, a gente tem perfis de influenciadores, tem veículos trazendo influência dentro dos projetos, tem o exemplo que a Van trouxe perfeitamente, né, da TV Globo, do merchandising, que a gente contrata esse influenciador ainda que um personagem. Então, assim, eu acredito que os mundos estão se fundindo, né? E ainda existe um papel muito importante quando a gente olha esse profissional de influência também.
porque a curadoria de influência ela é um pouco diferente da curadoria de mídia. Então, existe um papel de conteúdo e de criação em tudo isso. Eu não acho que vai para um lado e nem para o outro. Eu acho que depende muito da estratégia dos anunciantes, porque, como a Van mesmo colocou, cada anunciante tem uma estratégia. Então, tem anunciante que coloca dentro da mídia, tem anunciante que coloca dentro, né, de um time de conteúdo ou PR. Então, no varejo, e a gente vai se adequando e adequando as estratégias às necessidades dos clientes também. Ana, e de que maneira a marca insere o influenciador hoje? Está sem microfone? Estou atrás de você, Guri. De que maneira a marca insere o influenciador hoje? Ele faz parte da construção da marca, e como você direciona isso internamente com o seu time? Aí falando mais desse movimento de business, né, de creators que estão ligados nesse movimento de business. Eu até queria que você até falasse um pouco sobre como o LinkedIn hoje está trabalhando cada vez mais e fomentando essa creator economy com influenciadores que hoje têm escopo contratado para divulgar algo de marcas dentro da plataforma. Eu gosto porque ele deixa as perguntas mais difíceis para mim, né? Muito obrigada. Eu cheia de especialistas aqui e ele joga para mim. Bom, acho que no caso do LinkedIn é um pouquinho diferente porque a gente está falando de business influencer, né? Então, tem uma pesquisa que a Edelman fez junto com o LinkedIn em que ela aponta que 61% das decisões de negócios são tomadas por influência de business creators, indicando empresas que não são líderes do setor. Ou seja, dá uma olhada no poder que isso tem. Ou seja, você tem marcas que são líderes e que muitas vezes não ganham um pitch de vendas, de fechamento de um negócio, porque você tem um influenciador, um creator de business que está defendendo outra marca ou que está construindo conteúdo para outra marca. Então, a gente vê dois movimentos, né? A gente vê as empresas construindo seus business creators internos, que a gente chama de thought leadership. Então, é quando eles dão voz para pessoas que são executivos da empresa para produzirem conteúdo dentro da plataforma. E você vê casos em que a marca nos procura e fala: Ana, quem são os maiores especialistas nesse assunto dentro da plataforma? Então, você tem uma Samsung, de repente, contratando futuristas, que são top voices dentro da plataforma, ou que são influenciadores dentro da plataforma em torno desse tema, para que esse influenciador fale da marca, fale do lançamento. O Mercado Livre, quando quis conceitualizar o que era retail media, em vez do Mercado Livre ir lá e fazer uma série de conteúdos para explicar e para contar o que é retail media, ele foi lá e pegou grandes especialistas. Esses especialistas produzem conteúdo e, inclusive, o Mercado Livre impulsiona essa pessoa. Por quê? O conteúdo desse perfil. Porque essa é outra coisa que a gente viu que é muito curiosa. Quando você pega o mesmo post feito pela marca e feito por uma pessoa, quando é uma pessoa que postou o mesmo conteúdo, ele chega a ter até 6 vezes mais engajamento. E retenção, né? As pessoas querem se relacionar com outra pessoa. Exatamente. Eu estava falando sobre isso, inclusive, em um painel sobre a questão do scroll, né? E a gente já falou sobre isso também em alguns outros casos, do tipo, cada vez mais a própria mídia tem usado assets criativos nativos digitais para impulsionar, porque é totalmente diferente de um KV tradicional que chega para elas. Vocês sentem isso na ponta ali que vocês estão realmente trabalhando de fato e vendo o engajamento que isso gera quando tem uma peça criada por um creator e algo feito enfim, com algum tipo de KV ou algum tipo de dark post ou alguma coisa do tipo? Sente essa diferença de engajamento quando você traz de fato um conteúdo nativo digital? No nosso caso é nítido, assim, é impressionante. Você pega o mesmo post, você publica pela página, impulsiona pela página e impulsiona ele através de um business creator. A taxa de engajamento, de comentários, de compartilhamento é muito maior. Eu acho que isso acontece em todas as redes sociais, né? Porque nós somos seres sociais. O brasileiro, por natureza, é um ser social. Então, eu tenho casos de diversas marcas
onde conteúdo gerado por influenciador, a gente pausa o conteúdo original da marca e começa a impulsionar a parceria, porque a performance é exponencialmente maior. E às vezes a gente tem até estratégias criadas para impulsionar o conteúdo do influenciador. Então, ele já é escolhido lá na ponta, pensando no target depois que eu vou ativar como mídia. Incrível. Isso é uma realidade. Eu estava conversando com a Van recentemente, esses dias, sobre um movimento muito grande que está acontecendo até de comprar influenciador de fato, sem olhar o conteúdo, olhando muito o número final. E aí a gente está falando de escalas muito grandes e movimentos do tipo. E, ao mesmo tempo, a Van falou, Vini, mas eu acho que nada é excludente. Eu acho que tem caminhos para todos os lados. Como que vocês analisam esse lugar de... Cara, eu tenho um influenciador aqui mais tiro de canhão, como uma Cláudia Raia, por exemplo, da vida, que ela vai entregar, talvez, enfim, uma bagagem de awareness importante, mas também traz dados e números importantes, versus movimentos de multi-influenciadores para uma campanha. Eu acho que a Gabi comentou sobre isso. Assim, para mim é a mesma coisa entre conteúdo e mídia. Eu acho que eles são complementares. Eu acho que numa estratégia, quando você pensar numa estratégia full funnel, para falar a verdade, o influenciador celebridade, ele tem um papel. O nano e o micro, que é o que você vai comprar no volume, ele tem outro papel complementar. Então, mas até a grande estrela precisa ter fit com a tua marca, né? Sempre. Né? No final das contas também tem isso. Tem alguns erros que podem acontecer na escolha de alguém que tem uma super audiência e tem fit zero com a tua marca. Mas porque o que está acontecendo agora, Ana, também, e é um movimento que eu acho que vai crescer muito, é o movimento de você não comprar, você não analisar e fazer um disaster check tão detalhado. O que as pessoas estão comprando é muito mais o volume para poder conseguir ter aquele KPI no final. Seria isso, Van, assim, nesse lugar? O que tem acontecido são... Oi. Vai no meu. Que a gente não pode falar sobre esse assunto, será? Foi censurada. Censurado. Na verdade, você passa a olhar o influenciador dentro de uma plataforma. Então, você compra o influenciador do mesmo jeito que você é self-service numa plataforma. Então, você coloca nas plataformas qual é... região, perfil, tipo de conteúdo que você quer. Essa plataforma faz uma oferta, ela tem X mil seguidores já plugados, e aí você compra como você compra hoje mídia. DV, né? Que vai aparecer em vários lugares. Segmentação de plataforma, né? Ela só está segmentando. Na verdade, ao invés de você comprar um anúncio, é a mesma coisa que você compra a meta, você compra. Só que ao invés de você comprar um post, você compra o conteúdo do influenciador. Então, isso tem acontecido. E aí, quando a gente está falando para micro e nano, que você precisa de escala, tem um papel efetivo para isso. Super funciona, super. Tem um papel efetivo. Mas, quando você fala do influenciador grande, aí eu acho que o disaster check, a checagem se tem fit com a sua marca e com o seu conteúdo. E vamos falar de ROI também, assim. Como que vocês... qual é o maior desafio hoje de mensuração, Gabi? Quando a gente fala de ROI, quando a gente vai conseguir entregar números. Porque muitas vezes eu fico me questionando que, às vezes, quando você vai para algum tipo de mídia, que você sabe que você vai ter uma mensuração maior, talvez você consegue pegar um CPM mais baixo, etc. e tal. Qual que é a justificativa, às vezes, em ter um CPM mais alto, em trabalhar com influenciador? Como que vocês avaliam esse ROI e como que justifica isso? Sim, eu acho que é uma conversa longa. Eu acho que a gente no mercado não tem uma solução que ela tem uma visão holística. A gente dentro de casa, a gente trabalha muito em modelo de mensuração. Então, para cada cliente e para cada estratégia, eu tenho um modelo de mensuração atrelado. Mas eu tenho um modelo que eu acho que eu posso destacar aqui, que foi muito legal, que a gente criou uma ferramenta dentro de casa, onde a gente tem diversas escalas ali, diversas frentes, onde a gente dá um score para o influenciador.
E aí sim a gente consegue fazer essa escolha e no final, lá na ponta, entender o resultado e, de fato, entender a rentabilidade desse influenciador. Mas como existem diversas formas de você utilizar, diversas formas de você comprar, ele está muito ligado ao teu modelo de estratégia e ao que você espera. E não tanto ao número do CPM, porque o número do CPM, de fato, ele vai mudar de acordo com a sua estratégia. Então, eu acho Até porque você ganhar awareness, valeu, né? Exato. Né? Para você só ganhar awareness e comprar o que está barato, tá ótimo. Exatamente. Né? Mas eu acho que não é esse o ponto. E você entra numa seara de perigo até para a marca, né? Quantas marcas a gente vê fazendo influenciadores que não de fato têm fit com a marca e depois a marca colhe isso lá no final. Então o custo ele vira secundário. E muitas vezes as marcas elas pautam tanto e brifam tanto que o influenciador vai falar que automaticamente aquele conteúdo não performa. E isso impacta na mídia, na hora de entregar o resultado. Ele não fica nativo, genuíno, Não fica nativo, genuíno. E para mim essa é a grande vantagem do influenciador. Hoje a gente fala muito de atenção, né? E o que retém a atenção é aquilo. Você tem uma conexão com aquele influenciador. Então, a partir do momento que ele perde a naturalidade, perde a razão de ser de você usar um influenciador. Eu sou partidária de fala os seus dons como marca e deixa o influenciador dar o tom, assim, E eu posso falar uma coisa que me veio que também, agora com o que a Van estava falando, é muito uma provocação, assim. É do tipo, será que a mídia não deveria participar de forma mais frequente, até na decisão e no dia a dia desse tipo de trabalho de influenciador? Sabe por quê? A gente teve um dado que trouxeram recentemente, que parece que as pessoas agora elas só estão passando quase 2 segundos e elas já passam o conteúdo, né? Será que se a gente tivesse uma orientação mesmo da mídia dentro do dia a dia de conteúdo, ela talvez daria uma liberdade maior para poder reter mais aquele conteúdo? Estou te perguntando isso porque muitas vezes eu percebo quando eu converso com mídia versus quando eu converso com conteúdo que são mundos muito diferentes. Né? E, ao mesmo tempo, talvez, no final das contas, a mídia que tem que responder ali com entrega numérica. Ouvi, mas sabe o que eu acho? Eu acho que isso vai ser algo natural com o amadurecimento do mercado. Eu acho que quando as redes sociais começaram, a gente passou por isso também. Era tudo sobre filmes longos, tudo sobre gerar like. E, com o tempo, o mercado foi amadurecendo. Quando a Gabi estava falando de mensuração, que ela falou, a gente criou uma ferramenta interna. Eu acho legal, a gente também tem uma ferramenta interna. Só que eu acho que o amadurecimento do mercado vai vir a partir do momento que tiver uma métrica padrão. Única. Então, onde você consiga se basear nela, né? E eu acho que isso aconteceu com as redes sociais a partir do momento que... É tudo sobre dinheiro, né? Então, assim, a partir do momento que tem muito dinheiro transitando nas redes sociais, mídia passou a trazer métricas, mensuração, como é que performa. Eu acho que o mercado de influência também vai passar por isso. É isso. Hoje, quando você olha, já o mercado estimado no Brasil, se você considera o que as plataformas monetizam, public post, se você considera o ecossistema inteiro de creator economy, a gente está falando de um mercado de 20 bi. Não tem mais como você usar achismo, ou eu gosto deste influenciador, ou a minha filha assiste o conteúdo desse influenciador. Você está falando de um investimento de marketing, então eu acho que vai ser um amadurecimento do mercado, assim como aconteceu com as redes sociais. Então vai passar sobre isso. Quais são os benchmarks? Quais são os best practices? Quais são os indicadores de sucesso? Eu acho que o caminho do mercado de influência vai passar por aí, até pelo volume. Não tem como um CMO investir 6 dígitos num influenciador e não conseguir mensurar o que aquilo está trazendo para a estratégia dele, entendeu? E sem que ele tenha que estabelecer uma relação de longo prazo. Essa é uma coisa que você vê também, né? Total. A relação das marcas com os influenciadores também está mudando, né? Também. Sim. Né? Não, assim, é quase criar o seu próprio influenciador no sentido de que... porque as marcas elas querem ser cada vez mais creators, senão elas vão só interromper as pessoas, elas não entretêm. Então, para elas conseguirem gerar esse entretenimento, elas precisam usar esses artifícios humanizados que esses influenciadores têm para conseguir gerar, de fato, algum tipo de relevância. E aí eu ia te perguntar, na cadeira de plataforma, né, também nesse lugar, como que vocês hoje analisam esse parâmetro de mídia?
falando de LinkedIn mesmo, no sentido de tipo, cara, Vini, hoje aqui dentro do LinkedIn, a gente quando vai vender, vai mostrar a plataforma, a gente traz os produtos com o influenciador ou ainda funcionam os produtos muito mais de posts, de anúncios? Como que funciona esse lugar de vocês? Então, a gente não vende influenciador, né? O que a gente vende é o que a gente chama de Thought Leadership Ads, ou seja, é a sua capacidade de impulsionar o conteúdo de um influenciador dentro da plataforma. Então, a gente tem muito mais um papel consultivo, de virar e falar, olha, as grandes vozes nesses assuntos são essas pessoas. O mapeamento, quase uma curadoria. Quase um mapeamento, uma curadoria, mas aí toda a gestão é feita entre a marca e o influenciador. Eu acho que tem uma característica muito curiosa do LinkedIn, que muitas vezes as pessoas falam assim, mas eu não vejo publicidade no LinkedIn, nunca vi anúncio no LinkedIn. Porque ele está embedado no conteúdo. É bem nativo, É bem nativo. As marcas 100%. entenderam que se elas não... Você tem uma outra coisa que não, mas normalmente até as marcas mesclam. Então, assim, você põe o vídeo da sua campanha? Você põe. Você põe o filme que você rodou na TV? Você põe. Mas ele provavelmente está acompanhado de outros conteúdos que tem mais cara de conteúdo do que publicidade. Então, várias vezes eu vou fazer reunião com o CEO, o CMO, ele fala, mas nunca vi publicidade. É verdade. E aí você abre e fala, isso é publicidade. Ele fala, isso é publicidade? Isso é publicidade. Mas esse é o jeito bom de fazer publicidade, aquela que você não percebe que ela É muito louco, mas é muito louco, né? Porque, assim, deveria ser o que as marcas... Acho que é para onde as marcas vão evoluir, é isso, né? Quando você faz um filme de lançamento da Samsung, ele tem que vir com um certo conteúdo, né? Ele tem que vir com... Ele te encanta, mas ao mesmo tempo ele te entrega alguma coisa. E acho que é a respeito disso. Muito sobre esse lugar. Eu queria falar sobre tendências de mídia, né? Porque vocês devem beber e ler e falar sobre isso o tempo todo. E a mídia, ela toda vida é provocada, assim, os clientes provocam muito para trazer novos produtos, como impacta, como chega, de que forma. O que é que vocês acreditam que é a tendência para os próximos curtos prazos, assim, próximos anos? Vamos, sua opinião. Ai, meu Deus, deixa eu pensar aqui. Essa não estava no E tu, roteiro. Gabi? A gente tem visto um movimento muito grande, acho que a gente falou sobre isso, do criador virar um grande empresário e ter produtos e ter serviços, né? E isso sai da rede social de alguma forma. Então, a mídia também participar desses momentos, comunidades, apps, também vai girar em torno disso. Eu Então, acho que cada vez mais a gente vai ver espaços novos e momentos novos. E eu acho que, pensando em influência, cada um desses momentos, ele traz mais conexão verdadeira. E daí vem, de novo, a melhor curadoria, né? O fit, e talvez um CPM maior, com um público muito mais engajado com a sua marca e com o influenciador. Então, eu acredito em novos formatos aparecendo. E eu tenho sentido muito a mídia entrando mais nas conversas de influência. Que eu via eu não via tão próximo, pelo menos não chegava tanto até a gente, esse diálogo de conteúdo e mídia, quando a gente fala de influência, porque às vezes é comprado, a influência vem através de uma plataforma, sei lá, vem de um TTCX da vida, mas foi comprado por mídia. A mídia, ela é responsável por aquilo e tem entrega de influência. E eu começo a perceber essa conversa assim, mais profunda e mais próxima. Não sei se faz sentido para a Tiva. Faz super sentido. É o que eu falei, a partir do momento que tem muito dinheiro transitando ali, você tem que trazer métrica, e eu acho que hoje, numa mesa de marketing, eu acho que a área de mídia é o profissional mais bem preparado para discutir métrica, performance, rentabilidade. Então, por isso que faz todo sentido. E eu estava pensando aqui, que você estava perguntando, de futuro, eu também vejo, assim, o que a gente tem falado muito é a questão do entretenimento, do commerce, tudo isso que a gente fala que é a tendência, como é que isso vai estar ao redor de um influenciador? Eu acho que o influenciador, ele vai ter que assumir também esse papel de mídia que ele tem. Então, ele vai ter que estar preparado para fazer um commerce shop, ele vai ter que estar preparado para um live shop. Para um live shop. Então, assim, eu vejo a junção de vários formatos de mídia
no influenciador, porque é isso, as pessoas querem falar com pessoas. Sim. E o influenciador traz isso para uma marca. Então eu vejo o influenciador cada vez mais agregando funções. Esses papéis, né? Mas você não acha que outro dia eu li uma provocação dizendo que a inteligência artificial ia provocar ainda uma maior hiperespecialização dos targets. Ou seja, é realmente nano-influenciador. É quase como se, assim, tivesse uma mídia para você, uma mídia para você, uma mídia para você. É quase... A IA vai trazer uma individualização. Mas uma personalização ultra personalizada. Ultra personalização. Que é quase loucura. como se todos nós consumíssemos. É como se a marca fizesse vários assets de conteúdo e ela entregasse baseado no algoritmo quem combinou com mais alguém. Entendeu? Porque a gente trabalhava com uma persona que a gente achava, desde que a gente aprendeu marketing e comunicação, você tem uma persona, eu nunca vou esquecer, que eu aprendi na faculdade, que o Astra era para mulheres de 28 anos em cargos em ascensão, tipo... Eu fico imaginando quem foi que criou esse negócio, né? Tipo, e eles faziam uma comunicação voltada para esse target. Eu lembro que eu não tinha 28 anos, não estava em cargo gerencial e eu queria comprar o Astra. E eu falava, ele não está comunicando comigo. Então, assim, me dá a sensação de que é quase como se as marcas tivessem que descobrir todos esses potenciais. Nossa, é uma grande viagem essa e ideia. E comunicassem de forma individualizada com cada um deles. Ah, todo mundo usa shampoo. Tá bom, o shampoo é para cabelo X, oleoso. Mas dentro do oleoso, cada um consome... Por exemplo, a gente está fazendo agora, a gente é muito pautado para fazer curadoria de nicho. Tipo assim, a gente tem que fazer agora uma curadoria de pessoas que têm peles oleosas e que têm acne. Para uma empresa farmacêutica que quer combater esse ponto, né? Eu sinto muito isso, e acho que a IA pode ajudar depois, que é justamente, por exemplo, sei lá, essa empresa vai falar de peles oleosas, de acne, aí faz várias peças para vários influenciadores, faz uma curadoria, e depois a mídia ela vai tentar achar essas pessoas. Então, você tem que pegar a mãe que tem adolescente, que vai ter acne ainda, ou que... Tipo assim... Mas é o que a IA vai ajudar. Essa é a minha filtro, sensação. Né? Nesse ultra filtro. Eu acho que a IA vai ajudar na curadoria e na escala, mas eu não gostaria que ela atuasse no conteúdo para a gente não perder o que é a particularidade da creator economy, né? Então, eu acho que o conteúdo eu espero que o conteúdo continue sendo criado espontaneamente. O que eu acho deveria que a inteligência artificial vai te ajudar é entender. Dentro dessa gama de targets... É mapear, é quase como entregar a curadoria, né? Sim. Entendeu? Você tem filho adolescente? Então é isso. Você é adolescente? Perfeito, a curadoria então você é, sei lá, dermatologista? Você é quase como se você tivesse... E eu queria falar também sobre brasilidade, até porque como a gente nasceu falando de sotaques e Brasil e tudo, mas com olhar de mídia. Né, assim, com olhar de plataforma também, tipo assim, como que a mídia hoje encara a brasilidade, o sotaque e o regionalismo? É através de geolocalizações específicas? É com um olhar mais de tipo, eu preciso espalhar isso de uma forma, então eu vou conseguir... Eu estava até vendo, por exemplo, que tem algumas tendências que agora com a inteligência artificial, você vai ter vários KVs, com vários tipos especiais para cada região, porque antigamente você precisava ter uma equipe imensa para criar todas essas artes, agora você vai ter várias artes criadas em poucos segundos e você consegue fazer impulsionamentos geolocalizados porque combina mais aquela arte, aquela cor, aquele tom com aquele lugar e com aquela cultura. Você acredita que essa multicultura interfere também nas decisões de mídia? Interfere, sim. A gente tem trabalhos de mídia regionais, né, em alguns clientes. E, de fato, quando a gente tem esse trabalho regional, o que a gente busca é isso, um conteúdo que combina. Hoje, eu acho que ainda existe um movimento muito nacional, mas quando a gente vê
pedaços ou campanhas regionais com personalidades regionais, com sotaques regionais, eu acho que é a mesma diferença quando a gente falou, né, que a Ana colocou, quando eu vejo um criador e um asset de campanha. É isso, um criador regional versus um criador um pouco mais distante, né? Ele vem ali para a proximidade, ele desce do funil da mídia, né? Então ele sai da awareness e vem um pouquinho mais para próximo. O que você acha, Van, sobre essa questão da regionalidade versus Eu trabalhava mídia? com uma marca de consumo que o target era ser humano. Que legal. Não, era falou mamãe, estava no target, assim. Ou seja, um target super amplo, uma marca com uma awareness gigantesco, penetração gigantesca. E foi assim, acho que até que a gente conheceu vocês. Verdade. Quando a gente começou a fazer comunicação usando a linguagem local, não era nem apenas segmentar a mídia, mas pegando efetivamente a linguagem local. Porque a forma de você comunicar um produto para um público eu sou do sul do Brasil, mas não é sul do Brasil. Existe Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, entendeu? Não é só sobre região, né? Exatamente. Então, quando você fala efetivamente a linguagem daquela comunidade, assim, todas as suas métricas são assim. A gente tinha essa marca que é super penetrada. Fez comunicação falando a linguagem da comunidade, o retorno é o termômetro no ponto de venda, assim, praticamente imediato. Para mim, essa é a riqueza da comunicação no Brasil. É você entender que existe o Brasil de São Paulo, existe o Brasil da Bahia, existe o Brasil... esse é um trabalho efetivo de marca mesmo. E falando até do LinkedIn, eu estava conversando com o LG sobre isso, e ele fala muito hoje que vocês têm um propósito muito grande de espalhar cada vez mais e aumentar e até ter a retenção maior de pessoas de outras regiões, além do Sudeste, para entrar mais nessas conversas. É muito doido. Antes de eu morar em São Paulo, eu trabalhava muito dentro do mesmo segmento, mas quando eu cheguei aqui, eu vi o poder que o mercado tem usando o LinkedIn, e isso chegou muito forte. Como que vocês hoje se provocam nesse lugar de abrir mais espaço nessas praças? Isso é um lugar muito importante para vocês, né, Ana? Então, na verdade, não é fácil, né? Assim, é meio que um trabalho de formiguinha, né? É meio essa coisa, você traz top voices de outras regiões, né? Porque é muito mais fácil um top voice ou um influenciador trazer com ele audiências e seguidores, mesmo do ponto de vista de negócios. Então, assim, tem todo um trabalho do editorial de buscar quais são essas vozes que estão em outros estados, porque é isso, a gente fica míope, né? A gente entende as empresas que a gente está enxergando aqui, e tem empresas gigantescas no Nordeste, no Centro-Oeste. Então, assim, tem um trabalho de mapear quem são essas empresas, quem são os grandes executivos, e tentar trazer eles para dentro da plataforma para produzir conteúdo. Porque é muito mais difícil você fazer regionalização do ponto de vista de negócios do que do ponto de vista de comunicação, né? Porque é isso. Completamente. Mas muitas vezes a gente começa a perceber que os CEOs viram creators, e esse movimento está muito forte, né? Cada vez mais essas pessoas acham, e talvez até seja verdade, que mostrar o rosto e entrar na frente e ser o seu correspondente de marca é algo muito importante. Mas eu também vejo muitos executivos, né, que nem são os donos do próprio negócio, mas que a própria empresa cobra para que ele se posicione nesse lugar. E eu acho que isso você acaba espalhando um pouco essa tendência. E eu percebo hoje em dia várias pessoas que eu conheço de vários lugares do Brasil entrando no LinkedIn e querendo se tornar uma pessoa relevante, justamente pelo poder mesmo que a influência mesmo faz. Eu fui para Fortaleza fazer uma apresentação e, assim, você vai ver o que tem de empresa milionária em Fortaleza. Você fala, meu Deus do céu! Você fala, mas eu nunca tinha ouvido falar. E aí a primeira coisa que você tem que falar para eles é assim, por que vocês não estão presentes, né? Por que você, é um negócio familiar, tem sei lá quantos anos. Então, assim, tem um trabalho também, porque, assim, é isso. Acho que São Paulo e Sul
já está mais avançado nesse sentido. Tem uma coisa das outras regiões também acharem que elas precisam ficar só no eixo delas ali. Então, você precisa dizer para elas que elas precisam ir para o mundo. Acabei de sair, fui fazer um painel também com donos de empresas do interior de São Paulo. E é muito engraçado, né? A primeira coisa que ele me falou, ele falou, quando eu vejo algum executivo meu muito ativo na plataforma, eu fico esperto porque eu acho que ele vai procurar emprego. Falei, não, mas deixa eu te contar, querido. Míope. Falei, como assim? Ele está falando da sua empresa, ele está ajudando a reverberar. Ele virou um creator do seu próprio Ele virou negócio. um creator do seu próprio negócio, deve estar ajudando ele a fazer negócio. Eu falei, o que a gente acha que é a respeito só de vaidade, e que tem muito de vaidade, ele empresta essa vaidade, essa reputação para a empresa em que ele está também. Você sabe que tem um estudo que prova que se você pegar os funcionários de uma empresa e somar as conexões deles dentro do LinkedIn, todas elas são maiores do que o número de conexões que a empresa tem, ou de seguidores que ela tem. Ou seja, o impacto do impacto deles é muito maior do que a impacto de você empresa. usar as vozes internas é maior do que qualquer post orgânico, mesmo que você tenha uma página, sei lá, com 10 milhões de seguidores, se você somar os seus funcionários, o impacto deles vai ser maior. Porque são mais Isso é perfis muito- postando, né? Isso é um muito dado bom. muito É interessante isso porque, mesmo. para pensar, sei lá, eu tenho, em média, as pessoas têm 200, 300 conexões. Cada conexão que você tem mais 200, 300. Você tem um efeito que é o seguinte... Exponencial. Então, assim, o conceito, inclusive, de employee advocacy é gigantesco. Na verdade, a gente deveria transformar todo o exército que trabalha nas empresas em grandes influenciadores. Eles são nano-influenciadores no universo deles. Se eles perpetuarem, que ninguém nos ouça, porque aí vai precisar de menos publicidade. Mas o fato é esse. E, gente, até para finalizar a nossa pergunta, eu queria trazer um pouco a pauta de inteligência artificial. Como hoje, na prática, a inteligência artificial já movimenta o mercado de mídia? Nas plataformas, nas compras, existe hoje já esse olhar e já está, de fato, a inteligência artificial fazendo diferença ou ainda é um lugar que se espera chegar mais forte? Sim, a gente tem trabalhado bastante com inteligência artificial. Dentro do grupo, a gente tem uma plataforma e tem feito bastante diferença. Eu acho que a gente está engatinhando ainda. A inteligência artificial acho que tem muito para aportar para o nosso mercado, mas a gente já tem trabalhado com curadoria de target, performance, relatoria. Então, a gente tem muita ajuda, principalmente no pós-campanha, para ver resultado. É uma ferramenta que, cada vez mais, facilita a gente ter uma análise e insights muito mais rápidos, com muito mais rapidez, para a gente poder tomar ação, né? Isso a gente tem usado bastante, mensuração e tomada de ação rápida. E vocês, Van? Super. Tipo, a Accenture, a origem da Accenture é de tecnologia, né? Então, a gente está bem avançado nisso, mas assim, quando eu olho para a mídia, eu acho que uma plataforma é que a gente não usava o termo inteligência artificial, mas, por exemplo, uma plataforma de DSP, que ela faz um bid ali, ela usa uma inteligência artificial. Óbvio. Ali. Eu acho que a gente não usava o termo, mas se você for na essência ali, o mídia já usava uma inteligência artificial, mesmo sem estar sedimentado ali esse termo. Teve uma entrevista recente do Martin Sorrell e ele falava, não acho que é nem tanto ao céu nem tanto ao mar, assim, mas porque todo mundo fala hoje é muito mais divulgado o uso de inteligência artificial na produção publicitária. E realmente tem um ganho de eficiência, tudo. E ele fala que, diferente do que estão falando sobre a produção publicitária, ele acha que dentro das agências, a área que mais vai ser impactada pela inteligência artificial é a mídia. Ele fala até que a área de mídia vai sumir das agências. Eu falei, não acho que vai. Mas eu acho que tem muitas etapas operacionais hoje, por exemplo, taxonomia, check-in de campanha, relatório. Eu acho que todas essas tarefas manuais e operacionais fatalmente serão substituídas. A gente já está bem avançado em agentes trabalhando em todo o processo de fluxo de mídia e
equipe. E eu não acho que vai substituir Martin Sorrell, polêmico, falando, mas eu acho sim que a mídia vai ser uma das áreas mais impactadas, com certeza. É engraçado. Eu confesso que, para mim, acho que o maior impacto da inteligência artificial no curto prazo é para o pequeno. Eu acho que ele provoca uma... Eu acho que ele vai criar uma democratização do acesso à publicidade que não existia. Então, quando você vê que a Eletromídia, a Lemídia, um belo dia, a mulher entrou no elevador, viu lá a telinha e ela falou: eu estou vendendo meu apartamento do 13º e eu queria que o anúncio aparecesse dentro do elevador. Como é que faz para fazer isso? Não dava para fazer isso até outro dia, porque ela tinha que contratar alguém para fotografar, ela não sabia como ligar para o veículo. Hoje ela entra numa plataforma, ela tira umas fotos, ela sobe, a inteligência artificial vai lá e faz um anúncio para ela. Então, assim, se você parar para pensar que agora eu começo a ter inteligência artificial dentro do meu campaign manager e que o cara que tem um negócio para fazer, sei lá, retífica de alguma coisa automotiva, ele pode entrar no LinkedIn e pode falar: eu quero criar uma campanha, essa é a minha página. A inteligência artificial vai lá, vê a página dele e fala: eu quero que você crie um anúncio. O meu target são oficinas mecânicas, whatever, e ele cria para você. Você tinha uma barreira de entrada. Falando que vai ser muito impactado também a questão dos profissionais de performance, né? Muitas empresas abriram para poder fazer, empresas pequenas, profissionais pequenos, que fazem aquela mídia de performance, de tráfego pago, de pequenas empresas. E isso vai ser muito mais. Porque isso é uma operação, é um trading ali, né? Exatamente. E isso daí é E no volume é gigantesco. Isso aí vai pegar. Com certeza. Meninas, muito obrigado. Eu amei bater esse papo com vocês. Eu aprendo muito. Gosto demais, assim, com A um gente lugar podia muito fazer especial. isso sem ser no palco de vez em quando. Vamos fazer, né? Vocês gostaram, gente? Obrigado.